Qual é a única? O única está enfatizado aí ou não? A única forma para que alguém, para que uma pessoa possa crer de verdade. Quero me colocar à disposição, os irmãos, depois que quiserem compartilhar alguma coisa que foi tratado, para mim vai ser uma alegria após o estudo. Eu fico pensando se às vezes nós não somos muito insistentes ou insistentes demais no assunto cruz. Se a gente não está sempre falando da mesma coisa, talvez não tenha que mudar um pouco. E eu estava conversando com uma irmã anteontem e perguntei qual, ela participa de uma comunidade, qual que é a ênfase lá, onde você participa. E ela falou, fala de tudo. E nós somos chamados a falar de todo o conselho de Deus, mas que parte de um centro que se chama cruz, o Evangelho. Quando a gente critica, dizendo que a moderna igreja evangélica perdeu o seu foco, às vezes pode até parecer inveja, porque quando a gente fala dessa igreja evangélica, igreja entre aspas, né, que está crescendo em número, ela está, quando você olha para a palavra, você não consegue identificar. E aí parece, porque você não tem aquele monte de gente lá que você gostaria, de repente, por isso você faz essa crítica, é uma inveja. A verdade é que nós tratamos já há algum tempo que o verdadeiro evangelho, as verdades da palavra nunca atraíram multidões. O evangelho nunca teve como predominância muita gente. E a gente acaba ficando preocupado ou pensando nisso. Outra coisa é que nós somos questionados porque nós não temos as demonstrações de poder do Espírito. Isso é letra. São muita letra, muito conhecimento, mas não dá para ver o poder do Espírito, as manifestações de curas, sinais. E isso parece que não atrai. A palavra não atrai. Só a Bíblia, só Jesus, só a cruz não é atrativo. E alguns vão dizer que isso não tem nem aplicação para a vida. E é verdade sim que a gente não tem e nem tem nenhuma pretensão, nenhum objetivo de ter. Nós não temos porque nós não cremos nas manifestações do Espírito que estão aí fora. Eu creio que a maioria do que está aí hoje na igreja evangélica é engano. Existem os salafrários, existem aqueles que estão enganados. Eu diria que é a maioria também. Estão enganados por não examinarem a palavra e buscarem naquela que deve ser a nossa única fonte, que é a Bíblia. Eu creio também que quando nós olhamos para a palavra de Deus, em escritos como Romanos, que nós estamos lendo, essa constatação fica mais evidente ainda, de que o que está acontecendo aí não se encaixa com o relato bíblico. Quanto às demonstrações de poder, por exemplo. Eu quero ver agora o seu poder, se canta. Onde que está o poder de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra fala de poder, de manifestação do poder do Espírito Santo. Claro que fala, muito. E sem o Espírito Santo e esse poder ninguém pode nada. E nós vimos isso no início do estudo, há talvez já quase um ano. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Onde está centrado o poder de Deus? No Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a maior manifestação do poder de Deus feito na história. É muito mais do que separar o mar e 2 milhões de pessoas passarem. É muito mais do que ressuscitar mortos que depois vão morrer. É muito mais do que curar leprosos, do que dar vista aos cegos, do que fazer paralíticos andar. O poder de Deus se centraliza no Evangelho. É isso que está dizendo a palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque todas essas manifestações, sim, de poder, de Jesus e de hoje, se possível, eu creio, pessoas serem curadas de maneira sobrenatural por Deus. Eu creio que é possível, mas elas vão acabar. O Evangelho, não. A salvação que é dada por meio da proclamação do Evangelho é eterna. O poder de Deus se centraliza no Evangelho. Porque o primeiro dos judeus que Paulo está dizendo aí, e aí não tem como nós não associarmos a igreja do nosso tempo com os judeus da época de Jesus. Ambos religiosos que buscavam o quê? O que os fariseus buscavam quando viam Jesus? Sinais. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 41. Presta atenção no que aqueles homens, quando chegaram diante de Jesus, queriam. E associe hoje a busca de manifestações com a chamada igreja evangélica e compare com o que acontecia na época de Jesus. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram para Jesus: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será lhe dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Olha a importância aqui. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui, que é maior que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, agora está Deus encarnado, pregando, trazendo as boas novas. Eu quero ver sinal, eu não estou interessado em arrependimento. Jesus, pelo que a gente vê, Jesus não é nem um pouco polido quando eles pedem isso. Uma geração perversa e adúltera. Mestre, olha como Jesus era amável. Mestre, mostra-nos um sinal. Vocês são os perversos e adúlteros. Nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma manifestação seria dada, a não ser este sinal. E o que esse sinal significa? De que Jesus estaria morto. Por quê? Para que houvesse salvação. Na morte de Cristo nós morremos, fomos perdoados no seu sangue, na sua ressurreição recebemos uma nova vida. O sinal é esse. O centro é esse. O meu poder se manifesta no que eu vou fazer. Jesus estava dizendo. E os judeus? Qual deveria ser a reação deles? Arrependimento. Porque Jesus está falando, olha, os ninivitas ouviram Jonas, se arrependeram. Eu estou aqui e vocês não se arrependem. E os evangélicos de hoje? Onde que está o mover do poder do Espírito Santo de fazer a gente colocar o nosso rosto em chão e clamar pelos nossos pecados a misericórdia? Parece que é o inverso.
Quanto mais o movimento de hoje é exaltação, mais eu estou em pé, ao passo que a ação do Espírito Santo, de poder do Espírito, deve nos conduzir a um constante clamar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre busca de sinais e poder? 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 22 a 24. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós não vivemos em um contexto onde haja judeus. Traga para a nossa realidade, a religião da qual nós fazemos parte. Os judeus pedem sinais miraculosos, querem ver algo. Os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mais uma vez Paulo está enfatizando onde está centrado o poder de Deus. Qual é o foco? Eu quero ver sinal. Irmãos, nós estamos falando de um povo que viu mais sinal do que qualquer outro sobre a face da terra. A gente vai ver isso. Eu quero ver sinal. Eles viram todos os sinais que Deus encarnado fez. Paulo diz assim: Deus realizou sinais por meio de Paulo. Mas Paulo disse: o meu negócio é anunciar Cristo crucificado. Porque este é o centro, é o poder de Deus. As pessoas precisam ouvir de Cristo crucificado, que é o Evangelho, que é o poder, para salvá-las. Nós estamos afirmando que Deus não faz milagres? É claro que não. A palavra está cheia de relatos, a história está cheia de relatos de milagres que Deus fez. Uma cura sobrenatural, em nome de Jesus, não é manifestação do poder de Deus para aquele que crê? Claro que é. É possível. Mas ninguém vai crer por causa de milagres. Porque se fosse assim, a nação de Israel toda seria crente. Se fosse por milagres, por que Jesus teve que ir para a cruz? Porque ele não curava e as pessoas criam. Em Lucas 5, os versículos 22 a 25, um paralítico é colocado diante de Jesus. Tinha tanta gente em volta que eles tiveram que abrir o telhado lá e descer aquele paralítico numa maca. E é óbvio que o que eles queriam, aqueles homens? Queriam curar-se o paralítico. Mas Jesus é Deus. Jesus sabe quem está em volta dele. E que estavam ali fariseus que pediam sinal. E Jesus é maravilhoso em dizer isso, nos versículos 22 a 25. Irmãos, prestemos atenção no que a palavra de Deus, a revelação da palavra. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando, fariseus que estavam ali. Porque Jesus disse para aquele paralítico: levanta e anda. Primeiro falou: não, perdoados são os seus pecados. Aí os fariseus pensaram: quem pode perdoar pecado é só Deus. O que esse homem está falando? Mas ele é Deus, ele sabia o que ele estava pensando. Então disse, Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse: por que vocês estão pensando assim? Olha a pergunta de Jesus: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam, olha o objetivo do que ele vai fazer agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se,
pegue a sua maca e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a maca e foi para casa. Qual que era mais fácil? Perdoar os seus pecados ou levanta e anda? É lógico que perdoados são os seus pecados, porque isso é subjetivo. Levanta e anda, eu quero ver se ele vai levantar e vai andar. Mas para Jesus, nenhum deles é problema. E para mostrar, olha, eu vim aqui, eu vou curar esse homem. Mas eu não vim para curar esse homem. Eu vim para perdoar pecados. Por isso que ele está dizendo, para que o Filho do Homem, olha mostrando aqui, para que vocês saibam que eu, Jesus, tenho poder na terra e autoridade para perdoar pecados, eu mando que ele levante e anda. Qual a ênfase? O milagre daquele paralítico que não andava, andar, ou o perdão dos pecados daquele paralítico? Qual é? O que Jesus veio fazer? O milagre de Jesus foi feito para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. O milagre foi feito para que vocês conheçam o Evangelho, para que vocês ouçam o Evangelho, porque esse paralítico ele pode ficar em pé, sair e levantar. Se ele não crer, ele vai morrer andando e vai para o inferno, se ele não crer. Qual que é mais importante? João capítulo 20, versículos 30 a 31. Eu falei que os judeus da época de Jesus tinham todas as evidências de que Jesus fazia sinais. João capítulo 20, versos 30 a 31. A gente só está apresentando a palavra de Deus, irmãos. João está dizendo do que Jesus fez, de sinais como esse que a gente acabou de ler. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para o quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Qual que era o objetivo dos milagres? Crendo nele, sabendo quem ele é e o que ele veio fazer, tenham vida. Vida da ressurreição de Lázaro, ou vida eterna na ressurreição, fé na ressurreição de Cristo? Porque Lázaro morreu depois. Jesus tinha um objetivo central com seus milagres: mostrar quem ele era. Milagres nunca levaram ninguém a crer no Evangelho. O texto de João 21, um pouquinho à frente, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, de tantos foram os milagres que Jesus fez, que todo mundo viu, que todo mundo ouviu falar, e que mesmo assim eles chegaram: mestre, mostra-nos um sinal. Eu quero ver. Os relatos dos evangelhos são claros em mostrar o que Jesus fez. E multidões seguiam Jesus. É ou não é verdade? Multidões seguiam Jesus. A palavra fala várias vezes, os evangelhos falam várias vezes. Por que eles seguiam Jesus? João 6, versos 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E, que diz aí, grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Ué,
Chega alguém aqui fazendo sinal, coisas, hoje muitos dizem que fazem, não fazem e lotam. Imagina alguém quando chega e faz de verdade. É natural que vai um monte de gente seguir. E tinha muita gente seguindo aquele homem que fazia esses sinais. A questão é, eles seguiam por quê? Porque viram. Agora, criam. A multidão creu em Jesus. Nesse capítulo de João 6, ele revela muitas verdades sobre Jesus. O capítulo todo é maravilhoso. Jesus multiplica os pães e alimenta 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Anda sobre o mar. Faz da necessidade, ou fala da necessidade de crer nele. Ele é o pão da vida. Fala da sua carne e sangue, fala da cruz. E aí muitos desses discípulos, quando ele está fazendo os sinais, os milagres, multidão, mas quando ele começa a falar de cruz, você vai ver um pouquinho antes, muitos disseram, mas que palavra dura é essa? Então a reação deles, no versículo 66, do capítulo 6 de João, lembra que multidões seguiam. Quando Jesus fala de cruz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Milagre salva alguém. Milagre gera fé. Pessoas nascem de novo ao verem milagres? Não. Dá para a gente entender da insistência de se proclamar a cruz? Dá para compreender? Dá para você que está aqui, que não está entendendo nada, que você precisa não somente, e somente isso, ouvir do Evangelho, até que o Espírito Santo abra o coração, seu coração e seu entendimento, e você tenha os olhos abertos e entenda o que Cristo fez por você e receba pela fé. Dá para entender o porquê da insistência da proclamação da cruz de Cristo? Paulo vai deixar isso ainda mais claro, e a gente vai lá então para Romanos, no capítulo 10, a gente está falando qual a única forma de alguém poder crer genuinamente em Deus, no Evangelho. Nós paramos no versículo 13 do capítulo 10 de Romanos, quando Paulo escreve: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é o clamar, é não ter mais onde se apegar. É falar: Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu não posso mudar. Senhor, eu recebo o que o Senhor fez lá na cruz. Invocar o nome do Senhor Jesus. Aqueles que invocam e não dizem da boca para fora, mas que invocam, que recebem, que têm a revelação, porque só pode invocar aqueles que têm a revelação. Invocar o nome de Jesus. Você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter sucesso, você pode ter saúde. Se você não crer no que Cristo fez, o que vale? Você pode ter dinheiro, vem aqui que você vai ser abençoado financeiramente, vem aqui que você vai ser curado. Você pode ter isso, e sem o Evangelho não vale nada. Qual que é a maior necessidade do homem? Deus pode abençoar financeiramente? É claro que pode. Deus pode curar? Claro que pode. Mas qual é a maior necessidade do homem?
Paulo vai esclarecer no versículo 14 do texto de Romanos 10, qual a única forma para que alguém possa crer. E aí eu queria que você pensasse comigo, se essa aqui é a única forma para que alguém possa crer, por que a igreja que leva o nome do Evangelho não está anunciando a única forma que as pessoas podem crer? Por que nós estamos falando de um monte de coisas e não estamos falando da única forma que uma pessoa pode crer? Por que nós não estamos proclamando? Olha o que Paulo diz, Romanos 10, 14. Ele falou de todo aquele que invocar o nome de Jesus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Eu ouvi o nome de Jesus. Você ouvir o nome de Jesus, você vai ser salvo. Espíritas falam no nome de Jesus. Espíritas pregam o Evangelho? Não. Falam do nome de Jesus. Ele está dizendo aqui, não é ouvir o nome de Jesus, mas é ouvir quem é Jesus, o que Ele fez, onde eu estou, a minha necessidade, como eu preciso recebê-lo, como eu preciso me arrepender e crer nele. É muito mais do que citar o nome de Jesus. Para recebermos a salvação tem 3 implicações. Regeneração, no momento que nós cremos, somos justificados, que eu nasço de novo. A salvação é santificação também, pelo processo que agora Cristo é minha vida, Ele vai tratando comigo, tirando tudo aquilo que não é da vontade dEle, e a glorificação, o dia que Ele voltar para me buscar. Só é possível essa salvação se nós invocarmos Jesus, crermos no que Ele fez, o centro da palavra. Toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, aponta para o que Cristo fez. Essa deve ser a centralidade. Nós vamos falar de finanças, vamos falar de família, de relacionamentos, é claro que vamos. Nós falávamos aqui de ensinar as crianças, elas precisam ensinar o que é certo e o que é errado, serem ensinadas, de estabelecer limites, mas se você não falar de Jesus, elas podem se comportar muito bem, e se elas não ouvirem do Evangelho, elas não vão nascer de novo. Como é que alguém vai crer se não ouvir? Como vão ouvir se não tem quem pregue? Se dentro da igreja evangélica não tem quem pregue o Evangelho? O que Paulo está dizendo? Que é necessário fazer o quê? Crer. Receber pela fé, que é de graça, dada por amor. Crer é nascer de novo, é ser justificado, é isso que ele está falando. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Eu creio no que Cristo fez. Você tem certeza absoluta do que Cristo fez por você? Você vai morrer crendo nisso? Esse homem aqui morreu. Hoje a gente estava assistindo um desenho com as crianças. Aliás, programa maravilhoso, domingo de manhã, com os filhos. Assisti os desenhos lá na Record, vários que falam de Jesus centrados, muito bons, de Paulo. No final da morte, está lá, eles fazem uma alusão, e aí ele está num preso, e aí ele está indo para morrer, e um irmão fala assim: irmão, você está com medo de morrer? Eu falei assim: não, meu querido, eu guardei a fé. Será que a gente vai poder dizer isso perto da morte, sem medo? Sem medo, poder dizer como Paulo disse: estou quase encontrando o Senhor meu face a face. O que eu tenho para fazer? Quando a palavra fala de crer, o que eu tenho que fazer? Nada. Crer é revelação do Espírito. Eu não preciso fazer algo para ser salvo. Quando eu creio que é revelação, eu creio, então Cristo vem habitar em mim e Ele que vai fazer em mim.
Eu não tenho que fazer, para de fazer isso, começa a fazer aquilo para agradar a Deus, não. Receba Cristo, Ele vai transformar você. Deus fez tudo em Cristo. Eu preciso crer. Está claro no texto. Como é que eu vou crer se eu não ouvir? De acordo com a palavra de Deus, é impossível alguém crer no Evangelho se não ouvir do Evangelho. E nós falamos que, por exemplo, milagres não levam ninguém a crer. Eu já ouvi uma frase que diz assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Linda, mas não é verdade. Pregue é falar, é proclamar. É claro que a ideia dessa frase tem como testemunho. Mas uma coisa eu e você podemos ter certeza: ninguém vai crer pelo nosso testemunho. Ninguém crê no Evangelho pelo testemunho de quem quer que seja. Crê se ouvir o Evangelho. Só pode crer se ouvir o que Cristo fez. Um dos aspectos da salvação, justificação, regeneração, o primeiro passo quando nós cremos, nascemos de novo. O outro é a santificação. Você está lá no seu trabalho. Você tem buscado no Senhor de viver para a glória dele, em santidade, nas suas posturas, na sua fala, no que você ouve. Glória a Deus por isso. Mas se o seu amigo não falar, ouvir do que Cristo fez por ele, o seu testemunho não vai valer nada. Ele precisa ouvir do Evangelho. A sua vida, mesmo porque eu e você sabemos que mesmo como cristãos, nós não vamos atingir o padrão de que os outros esperam que nós como cristãos tenhamos, que é de perfeição. A gente precisa proclamar o Evangelho, falar de Cristo. E aí que entra a crítica. Quantas vezes, liga a televisão hoje, nos chamados programas evangélicos, quantas vezes você ouve a proclamação clara do Evangelho? Quantas vezes o chamado ao arrependimento, apontando para a centralidade do que Cristo fez na cruz? Quantas vezes você vê isso? E se nós não vemos, será que não tem alguma coisa de errado? O que a pessoa precisa ouvir? O Evangelho. O que é o Evangelho? Em termos claros e simples. Eu e você somos pecadores. Nós nascemos assim, por isso que nós mentimos, adulteramos, roubamos, maldizemos. Por isso que nós cometemos pecado. Nós somos pecadores. Nós não podemos mudar isso. Nenhuma religião, nenhuma filosofia pode mudar isso. Ninguém pode melhorar. Deus então manda Jesus. A única forma. Jesus vem há 2000 anos. Como é que uma pessoa sabe disso? Você tem que falar. Jesus veio, de acordo com a Bíblia, há 2000 anos. Lá na cruz, Jesus, que é Deus em carne, nunca cometeu nenhum pecado. Ele levou todos os seus pecados no corpo dele. Ele fez isso por amor e totalmente de graça. Você não merecia, você não buscava, você não queria, mas mesmo assim ele fez isso por você. Ele fez isso com uma condição: de revelar a você quem você é, que você se arrependa, porque tamanho amor deve conduzir você ao arrependimento. E ele não somente morreu por você, fez você morrer, mas quando ele ressuscitou, ele deu uma vida nova para você. Essa vida dá esperança e significado, esperança de que um dia você vai encontrar esse Deus. Amém. Você precisa crer nisso. Você precisa receber o que Cristo fez. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. É isso que a gente precisa falar. A gente tem que fazer boas coisas. Não, você não está entendendo. Cristo já fez tudo. Enquanto ela não entender, o que ela precisa é ouvir do Evangelho.
Normalmente nessas questões, às vezes pergunta, mas e aqueles que nunca ouviram, já que a fé vem pelo ouvir, e aqueles que nunca ouviram do Evangelho? Há pessoas em toda a história. Nós teríamos que voltar para Romanos capítulo 1, 2, 3 e 4. Porque normalmente, os índios que nunca ouviram, eles são inocentes. Se nós lermos Romanos 1 e 2 especialmente, a gente vai ver que não existe ninguém inocente, que todos nós somos pecadores, que todos sabem da existência de Deus, que todos têm consciência moral. Um índio, ainda que não conheça a Bíblia, ele sabe o que é certo e o que é errado. Isso é o que a Bíblia diz, que todos pecaram, que ninguém é aceito pelas obras da lei e que só podemos ser justificados pela fé em Cristo. Todos não existem então inocentes, todos são culpados, só Cristo pode salvar. Agora, se eles podem ser salvos sem Cristo, por que nós vamos falar de Cristo? Porque a partir do momento que eles ouvirem de Cristo e não crerem, eles vão ser condenados, é melhor não falar para eles. Uma pessoa só pode ser salva se ouvir o Evangelho e receber o Evangelho. Todos que não ouviram estão perdidos? Não estou dizendo isso. Deus tem as suas maneiras sobrenaturais de agir, mas a pessoa só pode ser salva por meio de Cristo. Há hoje relatos maravilhosos no Islã, em países onde não se fala do Evangelho, onde há perseguição contra o Evangelho, de pessoas que tiveram sonhos de buscarem outras pessoas com um chamado livro preto, e elas não ficarem tranquilas e não encontrarem aquelas pessoas, para que elas digam aquilo no livro preto, o que está escrito sobre elas, e elas buscarem, e elas irem e ouvirem, e aquele livro preto é o livro que fala de Cristo, que Cristo fez por elas crerem e serem salvas. Deus salva por meio de Cristo somente. O problema é que, normalmente, quando se ouve essa pergunta, é para gente que já ouviu. E aí o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, é difícil. E os que nunca ouviram, Deus santo, justo, misericordioso, gracioso vai tratar. Mas eu e você, nós temos uma certeza, pelo menos agora, hoje, você já ouviu do Evangelho, algumas vezes enquanto eu estou falando, você já leu o Evangelho aí. Nós não podemos dizer que eu não sabia. E esse texto está falando exatamente disso. 2 Pedro 2,20, é impressionante, a palavra diz um pouco antes que se Deus não poupou os anjos quando caíram, e aqueles que rejeitam a Cristo, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Era melhor não ter nem ouvido. Não sei em que nível, porque estariam perdidos. Do que depois de terem conhecido, depois de ouvirem o que Deus fez em Cristo, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eu ouço o que Deus fez por mim, por amor e de graça, eu sendo tão pecador, eu digo, não quero. É melhor não ter nem ouvido. Voltamos lá para Romanos, capítulo 10, os versículos 15 e 16, e nós vamos terminar no versículo 17. Paulo está falando, de pregar, de ouvir, e aí ele diz assim, como pregarão se não forem enviados, versículos 15 e 16, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
Duas verdades aí. A primeira é como nós falamos agora com os professores. Quão formosos são os nossos pés quando nós anunciamos o Evangelho, que são as boas novas. Como é maravilhoso, mesmo sendo pecador, ser canal, porque Deus definiu que se fosse assim. Deus decidiu que seriam pecadores que falariam dele e que as pessoas só seriam salvas por meio do anúncio de pecadores. E quando nós cremos no que Cristo fez por nós, nessa maravilhosa salvação, que privilégio é, que alegria é você ver pessoas ouvindo e serem incomodadas, serem impactadas. E aí é para mim e para você que nós cremos, você tem experimentado isso? Às vezes num CD, num DVD, num folheto, uma palavra, orando por alguém, aquela pessoa começar a ser incomodada e querer ouvir de Jesus. Não tem alegria maior. Aliás, essa era a única motivação de Paulo para não querer morrer. Era que mais pessoas pudessem ouvir e crer em Jesus. E para aqueles que anunciam, é uma alegria. Agora, nem todos vão obedecer. Nem todos obedecem ao Evangelho. Ninguém é salvo só por ouvir. Precisa receber. Versículo 17, para nós terminarmos. Como é que uma pessoa pode crer no Evangelho? A única forma. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, mas no original eu não entendo como é que essa tradução tem. Ela ainda é a fiel e atualizada, quer dizer, deveria ser mais precisa, pela palavra de Deus, mas no original é por Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação, qual pregação? A pregação da palavra de Cristo. O que Paulo diz? Que a fé vem, ou seja, ela é dada. Ninguém nasce com fé, ninguém consegue fé pelos seus próprios méritos, por suas próprias forças. A fé vem, ela é dada, pela graça sois salvos mediante a fé, e a fé não vem de vocês, ela é dada por Deus, assim como a salvação. Então, a fé vem de que forma? Ela é dada, gerada por Deus, para que nós possamos crer. De que forma? Como a fé vem? A única forma pela qual alguém pode crer é mediante a pregação da palavra de Cristo, ou seja, o Evangelho, morte e ressurreição, o que Cristo fez por nós. Aqui é o passo inicial. A partir dessa fé que revela que eu sou pecador e que Cristo fez por mim, por amor e de graça, e eu recebo, aí a compreensão de tudo mais na palavra vai vir a seu tempo. A fé para compreender as outras verdades vai vir, mas começa por essa, e não tem como ir para as outras. Não dá para falar de santificação para quem não passou pela justificação, pela regeneração, para alguém que ainda não nasceu de novo. Ninguém vai crer no louvorzão, ninguém vai crer no sentir-se bem naquele local. Eu estava conversando com um querido que está com sede, e ele falou assim, puxa, lá as pessoas me recebem bem. Eu falei assim, não fique nisso, porque você vai se decepcionar. Eu me sinto bem, não é se sentir bem. Não é aprender histórias bíblicas, conhecer bastante do Apocalipse. Não é tentar obedecer. Olha, a Bíblia diz, não darás falso testemunho. Opa, então vou tentar. Não, não é isso. Não é ser curado. Não é ver sinais. Não é melhorar de vida financeira. Não é testemunho. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Pregação é falar, anunciar o que Cristo fez.
O ouvir não é escutar. Você pode escutar e não ouvir. Se você não ouvir, que é obedecer o Evangelho, que é aquilo que ele falou, nem todos obedeceram. Obedecer é crer no que Cristo fez. Todos vocês aqui escutaram. Hoje vocês escutaram. Mas quantos ouviram? Quantas vezes eu escutei? E o meu desejo é que você ouça, pela ação do Espírito Santo, que quando essa verdade vier, ela arrebenta com tudo. Ela traz clareza do que Cristo fez. O que a gente pode aprender do que nós tratamos? Primeiro você crê no que Cristo fez por você, você tem certeza absoluta, você tem convicção absoluta de que a morte de Cristo não foi um fato histórico apenas, foi histórico, mas ali estava você estava no corpo de Cristo. Você teve essa revelação, você tem certeza disso? Você tem certeza de que a morte dele, por mais pecador que você seja, ele já te perdoou totalmente por amor e de graça? Você tem convicção de que o sangue que ele derramou por você, por mais pecados que você tenha cometido e que ainda porventura venha cometer, já foram lavados no poderoso sangue de Jesus? Você tem certeza de que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu não vi, eu não senti, não tem como provar, mas eu creio. Um dia eu vou ver. Você tem convicção disso? Essa é a primeira e grande aplicação. A segunda, você fala de Jesus? Tem falado de Jesus para quem está à sua volta? Tem proclamado? Porque assim como você, se você crê hoje, as pessoas que estão à sua volta precisam ouvir do que Cristo fez. Fale de Jesus, não de religião, fale de Cristo. Anuncie o Evangelho sem medo e descanse de que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Deus usou e definiu que ele geraria fé naqueles que vão crer pela palavra. Fale de Jesus. Pai, obrigado pelo Evangelho. Obrigado, Pai, por essa indescritível, maravilhosa salvação. Oh, Pai, obrigado porque se nós cremos hoje, não foi porque nós tivéssemos capacidade, foi porque aprove ao Senhor revelar o mistério do Evangelho a nós. Oh, Senhor, e que maravilhoso é saber que hoje eu sou teu filho, Pai, que um dia eu vou estar face a face com o meu Salvador e o Senhor, e que ainda que eu não veja, eu tenho certeza pelo teu Espírito Santo que em mim habita, que dirige a minha vida. Tudo isso porque lá na cruz o Senhor tratou com a minha natureza de pecado, com todos os meus pecados, me deu uma nova vida, vida com esperança, vida com significado. Obrigado, Pai. Oh, obrigado é tão pouco, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, pelo teu Espírito, revela essa palavra que foi anunciada para esses que aqui estão e que ainda não receberam. Por misericórdia, a mesma misericórdia que o Senhor teve de nós. Revela Jesus para esses aqui, Pai, no nome dele. Amém.